O candomblé é uma religião que foi trazida pelos negros escravos, né? Pelos escravos que vieram para o Brasil. E o candomblé é a reunião de várias pessoas que se reúnem para louvar o sagrado, cantar e dançar, exaltando o sagrado. Eu sempre fui católica, porque minha mãe era católica, minha mãe era coordenadora de catequese, então através dela a gente acabou conhecendo a primeira religião, que é o catolicismo. E eu acabei vindo dar aula de catequese também durante um tempo, então conheci muita coisa da Bíblia para poder passar para os meus catequizandos. Mas aí eu acabei vindo a conhecer a Umbanda, que foi através da minha prima que eu conheci a Umbanda. Aí eu fui um dia para conhecer, me encantei com o barulho o som, aliás, dos atabaques, mas ainda relutei um pouco contra, porque eu não entendia muito o que eram aquelas pessoas incorporando, deixando vir algumas entidades, então eu continuei ainda na religião católica. Mas depois de um tempo eu senti que algo me puxava, precisava de algo a mais. E aí que eu voltei no centro, e aí eu comecei a seguir e comecei a ter entendimento do que era a Umbanda, os ensinamentos da Umbanda, e percebi também que não tinha fugia muito do catolicismo, porque era um Deus que a gente cultivava, mas de uma forma diferente. Eu fui levada para a religião aos meus 10 anos de idade, porque um irmão caçula tinha problema de saúde e os médicos não conseguiam dar jeito. Então, algumas pessoas indicaram minha mãe que levasse ele ao centro, e eu fui com ela. Eu era adotada de uma família e eles não sabiam, mas isso já era da tradição da família a que eu pertencia, não da família que me criou. Então, quando eu fui para esse local onde se cultuava, né, os deuses africanos, logicamente se manifestou em mim, né? Aí eu senti, mas eu era muito inocente. Há 51 anos atrás, uma criança de 10 anos, não era como as crianças de hoje em dia. Uma criança do interior, com 10 anos de idade, hoje as crianças sabem tudo, têm acesso a tudo. Eu era muito inocente, não sabia o que estava acontecendo comigo. Conhecer a religião, isso é gradativamente. Nós temos os primeiros 7 anos de aprendizado e aí passa a se ter algum conhecimento sobre o candomblé. Este pano tem um significado que ele se chama pano da costa, que na verdade ele deveria ser usado só por mulheres, que é para proteger o nosso seio, o nosso ventre. E algumas roupas nossa também acompanham a nossa graduação dentro da religião. Quando você se inicia, você usa uma roupinha mais simples, depois ela vai ficando mais elaborada, com mais fitas, com mais cores, mas aí já depende, como se diz, da sua evolução dentro das tradições.
Aí eu acabei recebendo uma entidade que a gente se chama na Umbanda criança, que é o Herê, e aí eu já conhecia a mãe Wanda, e aí que eu fui ter o entendimento que eu tinha mediunidade, que pode incorporar as entidades. Então, aí eu comecei a entender o que era realmente a Umbanda e comecei na sequência a seguir a Umbanda e me encontrei dentro dessa religião. Sim, eu sempre sofri preconceito, não liguei, viu? Nunca liguei, mas desde menina, né? Quando ele manifestou a primeira vez que uma entidade incorporou em mim, foi na escola, eu estudava no Horácio Maneilani, estava indo para a biblioteca. A partir desse dia, as mães proibiam que seus filhos brincassem ou ficassem perto de mim. E aí foi, né? Pelo longo da vida a gente vai passando muito preconceito, porque as pessoas não conhecem, acham que é coisa do mal, porque algumas outras pessoas se apropriaram da nossa religião para tirar proveitos. E isso faz com que venha também a intolerância, né? Que a gente sofre muito isso, ainda que podemos dizer que ainda houve um avanço, né? Houve um avanço onde, quando as pessoas estiverem assistindo esse vídeo, vão ver, onde nós fazemos um evento dentro da igreja, em vários locais do Brasil já é feito, né? Existe muita resistência, talvez nem por parte tão dos católicos, mas mais pelos pentecostais, que eles são muito agressivos em relação à nossa religião. Mas já puseram fogo no interfone da minha casa, o vizinho deu parte de mim várias vezes, logo que eu vim morar para cá, que o centro era num outro local, depois nós adquirimos aqui. Então o vizinho fazia muitas queixas, fez muito processo, mas ele perdeu porque foram todos infundados, né? Ele não conseguiu provar nem comprovar nada, e todas as vistorias que foram feitas em nossa casa foi constatado que tudo era legal, que não tinha nada fora, mesmo porque o Brasil é um país laico, então isso nos permite, né, exercer a nossa espiritualidade. Por toda a minha família ser católica, eu acabei sofrendo muito preconceito até dentro da minha própria família. Minha avó era uma delas que me chamava de macumbeira, que eu estava indo aonde só tinha coisa ruim, que tinha diabo, essas coisas. E tive que acabar tendo até que me esconder dentro disso, não falando para ninguém o que eu era e estava seguindo, né? Mas não tinha nada a ver. E até dos meus amigos, assim, eu acabei tendo que omitir pelo próprio preconceito das pessoas acharem que a gente está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa pro mal. E não é nada disso, não tem nada de mal, tem só o bem, o amor, a união, é isso que tem. E o preconceito eu acho que até hoje a gente sofre, porque ainda, por mais que eu tenha optado por essa religião, pelo mais seguimento que eu estou tendo, eu ainda continuo sofrendo preconceito de algumas pessoas que às vezes você pergunta, qual religião você é? Aí eu falo, sou espírita. Mas que tipo? Espírita qual? Eu falo, sou da Umbanda, eu conheço o Candomblé. Aí as pessoas ainda torcem o nariz um pouco pra gente. E tem momentos que eu me sinto assustada. Por quê? Porque ser mãe, ser zeladora, zelar pela vida de outras pessoas é uma responsabilidade, um compromisso muito grande. As pessoas nos têm como deuses.
As pessoas acham que a gente não faz xixi, que a gente não faz cocô, que a gente não come. E na verdade nós somos seres humanos com dons especiais. Com dom de acolher, de amar, acima de qualquer coisa. Porque nós amamos as pessoas feias, bonitas, héteras ou não. Independente da sua etnia, da sua raça. Todos nós amamos, né? Como é uma mãe de verdade. A mãe ama o filho que matou, que roubou, que tem defeitos. Para nós sabemos que essa pessoa tem defeito, mas a gente tenta acordá-la para uma outra realidade. Muitas vezes nós conseguimos e muitas vezes não, mas a gente já vem preparada com esse dom, o dom de ser mãe, o dom maternal. Ser mãe é acolher sempre. Ser mãe é chorar e ninguém vê, porque nós, zeladoras, também choramos pelos nossos filhos ingratos, pelos nossos filhos que se perdem. Nós choramos e clamamos aos nossos orixás, aos nossos deuses, que tenham a misericórdia daquela pessoa. Se nós abrirmos uma casa de culto e não pedir autorização para o governo, a casa vai funcionar. Mas nada que é ilegal é bom. Então, nós legalizamos, esta casa é legalizada, tem CNPJ, tem inscrição na prefeitura, pagamos encargos. Então, é sempre bom, porque qualquer denúncia feita contra a gente, se você é legalizado, é visto de uma outra forma. Então, como tudo, né? Que você tem toda a documentação, você não tem nada ilícito. Às vezes recebemos, feito denúncia sobre a casa da Mãe Ofá. A nossa casa chama-se Inzo Unsaba Riani Gana Tauami, a casa das folhas do Senhor Tauami. E aí olha-se lá, não, mas a Mãe Ofá paga os impostos, está tudo certo, ali tem os extintores, tem segurança, tem quantas janelas é necessário ter. Isso também pela segurança das pessoas, né? Então, se não tiver, como existe, como a gente diz, muitas casas assim, mas hoje a preocupação para que tudo esteja legalizado, porque para a gente também poder requerer os nossos direitos, que nós temos direitos, e se você não estiver legalizado, você não pode requerer tais direitos. Uma coisa também que eu acho é assim, que tem muita gente que às vezes elas têm medo de ir pelo próprio preconceito, por ser vista lá dentro. E eu acabei conhecendo muita gente que acabou indo, que era de outras religiões, e acabaram vendo que não tem nada demais, que é um lugar onde é diversificado, que onde você pode estar recebendo uma pessoa evangélica, uma pessoa católica, uma pessoa de qualquer outra religião, porque ali é uma união que a gente faz. Então, eu já vi várias pessoas criticarem por medo e acabaram indo e vendo que não tem nada demais, que o que a gente prega ali, o que a gente faz é a bondade, é o amor. Todos podem se unir na luta contra este mal que assola a nossa sociedade. Como é bom quando nós que pregamos a paz, anunciamos a paz, nos unimos pela paz, para promover a paz mundial, mas não sozinho, mas contando com a ajuda de tantas outras mãos que, podendo se unir, cria força para podermos destruir
todo tipo de obstáculo, todo tipo de barreira. Deus é um só. Não importa a forma como nós o chamamos. Alguns chamam de Deus, outros de Oxalá, outros os chamam de Mohammed, né? E assim por diante. Quantas formas de olhar para Deus e chamá-lo, né? Então é importante que nós todos possamos sim sentir-nos filhos de um único Deus e de um único Hoje as Pai. pessoas são muito matemáticas, tudo é dinheiro, tudo. Não que não seja importante, é importante, mas o amor, a fé, a união. Juliana, minha filha, eu juro para você, é a coisa mais importante. Eu, quando volto da Grécia, eu tive que arrumar uma mala só para os presentes que eu ganhei. Ninguém se importou porque eu era a única negra, eu e meu filho, ninguém se importou que eu era negra. Ninguém se importou pela minha roupa, todo mundo quis me fotografar, me abraçar, você entendeu? Quis compartilhar do meu saber. Bacana. E no meu país, eu sofro discriminação, sou intolerada. Não dá para acreditar. É doloroso, é doloroso, é doloroso. Bom, eu queria finalizar as coisas que eu falei aqui, que assim, a Umbanda, o Candomblé, o catolicismo, a igreja evangélica, eu acho que a gente tinha que parar um pouco e se unir todos, para a gente entender que todos estamos buscando uma única coisa, que é amor, amor ao próximo e respeito. Então, o respeito entre todas as religiões. Isso sim que é o mais importante. Cada um respeitar o outro, a sua religião que foi escolhida. E se isso acontece, eu acho que a gente está fazendo, como que eu posso dizer, o bem a si mesmo, porque a gente está se respeitando um ao outro e a própria religião que cada um escolheu. São Jorge, rogai por nós. E viva São Jorge! Viva! E viva nosso Pai Ogum! Nossos sinceros cumprimentos e agradecimento novamente e hoje e sempre, Padre Marcos, tá bom?